certeza você, doutora, já deve ter chegado ali no consultório, né, para você. Vera, você comentou que é bom fantasiar, isso depois que a gente lida com a realidade, mas a gente vai dando conta e tá. Assim, o puerpério, gente, é sério. Puerpério é sério, né? É uma questão assim que os hormônios vão a mil, né? Assim, homens Sim. entendam, né? As mulheres realmente não é uma coisa, uma frescura, não dura 40 dias, né? Isso é de cada um. Tem mulher aí, eu conversei com uma conhecida que falou assim, o filho dela tá com 3 meses, falou assim, olha, eu acho que eu ainda tô no puerpério, né? Porque realmente é muito difícil e pode ser Sim. que realmente esteja mesmo, né? Tá, então assim, tem a fantasia. Como que a gente consegue lidar? Eu sei que não tem receita para isso, né? Mas assim, pensando um pouquinho nessa parte emocional, né? Você com a sua experiência, doutora, né? Muitas mães que chegam lá para você, como que a gente pode minimizar essas dificuldades que a gente encontra no início da maternidade, que está bem dentro desses 1000 dias aí, né? Pensando depois que a criança nasce, toda a privação de sono, a questão da amamentação, os palpiteiros, tem que voltar a trabalhar. Como conseguir administrar isso para que seja saudável emocionalmente para a mãe e para a criança e harmonizar aí a família, né? Porque mexe com tudo, né? É, Pode falar. eu acho assim fundamental essa questão, importantíssima. Perfeito, Vera, todos os seus comentários, concordo. É, a parte que uma das primeiras linhas de pensamento em relação a esse período, pensando na mulher e na família, em relação aos direitos legais, a licença maternidade. Porque o que Sim. a gente precisa num momento desse? Apoio. Apoio muitas vezes profissional, outras vezes familiar, né? Sim. De amigos, de mulheres que às vezes tiveram experiências positivas com a maternidade, né? Às vezes da mesma faixa etária. Então, a primeira coisa é a mulher ter tranquilidade. Para ter tranquilidade, a licença maternidade é muito importante. No Brasil, foi uma luta. Hoje, nós temos uma licença maternidade de 4 meses nas empresas, né? E aqui um apelo às empresas que se tornem empresas cidadãs, as funcionárias, né, das empresas que são cadastradas como empresas cidadãs, elas têm 6 meses de licença maternidade, né? E existe a licença paternidade também, né? Que muito pequena, de 5 dias, né? A gente sabe o quão é importante o apoio do Sim. marido, do esposo, mas hoje está tramitando no Congresso Nacional uma lei que chama a licença parental, que é para ambos, para o pai e para a mãe Que juntos. bom. Né? E que em alguns países, inclusive, eles podem negociar quem quer tirar primeiro. Olha, agora eu vou tirar 2 meses agora, vou ficar com a minha esposa, depois vou dar intervalo de 1 mês, depois eu tiro mais 1 mês. Né? Então, em alguns países, isso é negociável. Então, está tramitando. Não me recordo agora de quanto tempo que é essa licença parental, mas ela vem, se for aprovada, ela vai dar um ganho importante, porque nós estamos falando da parte financeira, na parte quando você quer uma tranquilidade, que você está na tua profissão, né? Muitas mulheres estão assim no ápice, muitas vezes, da sua profissão, e tem que parar tudo, né? E sim, você tem que ter um apoio, né? De Sim. todas as maneiras. Então, a licença parental, né? Vamos falar Uhum. assim, se Deus quiser, daqui para frente, mas a licença maternidade hoje é o que tem estabelecido como um apoio, tá? Então, a rede social é outra. A gente tem que imaginar que os pais, as famílias, os núcleos familiares, como é que era antigamente? A gente tem que pensar um pouquinho, né? Antes, muitas vezes a mulher ganhava o bebê, tinha a avó, a tia, os familiares todos perto, porque a globalização ela também trouxe um deslocamento muito grande. Então, a gente vê muitos casais sem a família perto. Né? E isso traz um problema grave para, né, com quem ela pode contar. Na realidade, muitas vezes ela pode contar com o profissional médico, Uhum. né, com o pediatra, com o obstetra. O obstetra também é um grande apoiador, né, da gestante, depois Sim. da puérpera, da Sim. lactante. Né? Então, essa rede de apoio, eu acho que é a primeira coisa a se pensar. A segunda, eu acredito que seja os cursos, né? Uma coisa, a informação, o conhecimento.
né? Você estar preparado, saber de algo que vai te acontecer, te ameniza muito. Além de te dar um tempo para você poder se organizar, Sim. né? Ela te dá a certeza de que é mais previsível o que vai te acontecer. E toda previsibilidade no ser humano traz mais segurança. Né? Então, isso aí é importantíssimo. Você fazer um curso de gestante, por exemplo, onde o pai, o casal, né? E eu trago aqui também algo que ainda não é, no SUS não vigora, mas nos planos de saúde em geral no Brasil já contemplam, que é a consulta pediátrica de pré-natal. Tá? Que é sugerida ser feita a partir da 35ª semana de gestação. Ela também é uma consulta informativa, educativa, e ela vai ter um grande impacto ali, pelo menos ali no nascimento e nos primeiros meses. Né? Então, esse curso de gestante, esse conhecimento prévio, né? Dá tempo para você poder se organizar minimamente, porque você sabe que você vai passar por determinados momentos, né? Tudo bem, é inesperado, entre saber que vai passar e passar, lógico que existe uma enorme diferença. Mas pelo menos você sabendo um pouco mais, ouvindo às vezes depoimentos, participar de rodas de conversas, né? De gestantes, ou até antes de você estar gestando, eu acho que isso traz um benefício muito grande, porque tem momentos que você se sente a mãe amamentando, cansada, o marido dormindo, o bebê chorando, você sente uma solidão profunda, né? Essa solidão profunda, nesse momento você tem que ter aquela pessoa que você passa um WhatsApp para ela, me socorre, e a pessoa te responde, sabe? Eu acho que às vezes um acalento, assim, mínimo, um carinho, ele já se organiza. Tem um impacto, não é, Vera? Sim. Fala para nós aí um pouquinho sobre isso. Esse acalento, essa resposta, né? Que às vezes um WhatsApp, o quanto que organiza a pessoa, né? E ela tá ali, talvez, desesperada, às vezes uma palavra, o quanto isso faz bem. E o que a doutora Rosana falou, até mesmo agora no início, essa questão do puerpério, né, que é acompanhar a maternidade até mesmo antes dessa pessoa, né, esse casal querer engravidar, é muito importante, né, porque o puerpério, ele depende muito de mulher para mulher, né, porque tem a ver também com as questões emocionais. Às vezes a pessoa ela tem uma depressão pós-parto, né? E isso tem a ver aí já que essa pessoa já tenha talvez algum outro tipo de quadro depressivo, talvez algum transtorno, que isso vai desencadear aí depois que o bebê nasce. Então, por isso que é difícil, não é para todas iguais, né? Não tem como falar para todo mundo. Então, às vezes, tem pessoas que sofrem até mais do que outras, devido já a essa predisposição emocional que a pessoa ela já vem no histórico de vida dela, né, diante desse histórico familiar, e de repente ela tem que passar pela maternidade e tem que lidar com essas questões também. Então daí o puerpério acaba ficando mais difícil, né? Então a pessoa ali vai lidar isso precisando de mais ajuda e muitas vezes até de medicação, né? Medicação que ela possa tomar, que é indicado pelo médico, que são de antidepressivo. Então, e muitas vezes, até essa mãe vai perceber que talvez ela já precisava desse cuidado antes e ela não tinha, ela vai perceber no puerpério, né? Às vezes vai ter um diagnóstico ali nesse momento, porque passou desapercebido antes, né? E como com essa mudança de hormônio, com toda essa nova fase, né? Que tem que ter ali uma resiliência muito grande. E daí percebe que ali ela precisava de um cuidado e não foi visto, não foi percebido. Então, quando eu acompanho uma mãe, né? Que ela chega no meu consultório e está pensando em engravidar, isso é uma coisa que eu já fico olhando essa condição emocional, como está essa mãe. E às vezes a mãe fala assim, Vera, mas eu estou com medo. Eu falo, olha, vai em paz, vai dar tudo certo, porque você está bem. Né? Então a pessoa vai em paz e dá tudo certo mesmo, né? E às vezes tem mães que eu falo, olha, você vai ter que procurar um médico, você vai ter que tomar uma medicação, né? Ver qual medicação que você pode tomar para que você possa ter esse parto e também acompanhar todo esse processo de uma forma mais leve, porque às vezes a pessoa leva na força do braço e ela precisa de ajuda de outras equipes multidisciplinar, né? Então, por isso que é muito difícil dizer, às vezes uma dica, às vezes
que para cada um é diferente. Só que a orientação que eu dou é que assim, que a pessoa que está no puerpério, que ela viva o seu momento. Não vai ficar pensando na escolinha que vai colocar a criança, não vai ficar pensando quando ela vai voltar para o trabalho. Ela tem que viver o momento atual, aquele momento. Se ela se programou 9 meses, às vezes foi uma gravidez planejada, ou que não foi. Então, se ela está ali para aquilo, ela tem que estar ali inteira. Então, o que eu vejo que atrapalha muitas mães é esse pensamento antecipado que já vem diante, aí, talvez, de um quadro ansioso, pensando em coisas que não é para o momento, né? E deixando de viver esse momento que é tão importante, tão precioso. Né? Perfeito, Vera. Eu acho que é aquela coisa, viver um dia de cada vez. Isso é uma frase que eu costumo falar com certa frequência, né? Apesar de ser difícil. Mas tem talvez uma situação que eu acho talvez importante falar aqui, que é assim, nós mulheres fomos culturalmente educadas, às vezes, para suportar todas essas emoções. Mas uma dica que eu dou e que eu já vi que surtiu muito efeito é assim, sabe? Peça ajuda. Sim. A mulher. Peça ajuda. Tem muitas, assim, que, né? Até eu vou falar um caso rapidinho de uma situação vivida que ela tinha altos conflitos com a sogra, mas que ela estava precisando de ajuda. E, num momento de consulta, eu disse a ela, peça ajuda para sua sogra. Isso não é vergonhoso. Você está precisando. Seu filho, sua família. E a gente teve assim um desfecho muito favorável. Ela virou para mim na próxima consulta, olha, doutora, eu pedi ajuda mesmo, sabe? Então, eu acho assim uma dica importante, peça ajuda e no momento que você sentir, né, para um amigo, para alguém que você confie, né? E parece que quando você faz isso, as coisas... não é, Vera? Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero a sogra por perto. Eu falo assim, deixa a sogra vir, depois você vai amá-la. Seja a sogra, seja um amigo, né? A gente sabe que cada caso é um caso, mas é isso aí. Às vezes a pessoa que você menos espera é quem vai te apoiar. Sim. A gente tem que estar aberta a isso. E uma dica é essa: pedir ajuda quando sentir a necessidade, não ter vergonha, não ter Sim. constrangimento.